Olá, tudo bem? Eu sou Eric Naoki Nakandakari. Alguns me chamam de Eric, outros de Naoki. Tenho 39 anos. Trabalho hoje na Telefônica Vivo, inclusive nós estamos no escritório aqui na Berrini, em São Paulo. E primeiramente queria agradecer aí a toda a comissão, né, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, não só no Nippon, mas especialmente no Movimento Jovem. Eu participo do Movimento Jovem desde 1997, provavelmente sou o único sobrevivente daquela época, que foi muito glamurosa, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência desde o começo até hoje para vocês. Bom, como a maioria, né, que participa ou que participou do MOVE, também sou filho de japonês. Meu pai é japonês, nasceu em Okinawa, veio para o Brasil com 2 anos de idade. Minha mãe, que faleceu há 2 anos atrás, ela é filha também de japoneses, só que ela nasceu no Brasil. E a gente sempre viveu uma educação muito dura, muito até a base da força em alguns momentos. Então, naturalmente, quando a gente, ou eu, né, melhor dizendo, eu acabava saindo de casa para se divertir, para praticar esporte, aquele Naoki quietinho dentro de casa já era um Naoki diferente junto aos amigos, junto ao pessoal fora de casa. E por que eu estou contando isso? Porque quando eu comecei a frequentar de forma mais assídua o Nippon, eu iniciei a partir do departamento de futebol. Sempre joguei bola, sempre gostei, e na época tinha uma participação super ativa e frequente no departamento, por conta de jogar não só nos campeonatos internos, mas representar o Nippon em campeonatos fora do clube, tanto no futsal quanto no futebol de campo. E naturalmente, quando você se envolve no clube, você acaba entendendo mais a dinâmica do dia a dia. E eu, como um dos jogadores de futebol, um dos associados do departamento, naturalmente, logo que você começa a frequentar, você já vê um pouco das rixas, da politicagem, do movimento entre os departamentos de um clube gigante como o nosso. E naquela época já tinha aquela rixa do futebol com o tênis, porque eram os maiores departamentos esportivos, com maior participação de jovens, e naturalmente sempre tinha aquela rixa de você não querer se conectar. E eu lembro que na primeira vez, lá em meados de agosto, quando a clínica de tênis já estava ativa, né, sob a responsabilidade do Cláudio Sasaki, e dentro da clínica já tinha um conceito muito parecido com o que foi o MOVE, né, a partir de meses depois, que era uma clínica diferenciada com oportunidades de você se desenvolver, fazendo aulas de teatro, fazendo atividades sociais. E nesse momento, eu lembro até hoje que algumas pessoas do tênis, né, foram até o departamento de futebol para poder divulgar essa primeira iniciativa interdepartamental, né, chamado Departamento de Jovens Nippon Country Club. Então, foi até curioso, porque todos os meus amigos do futebol quiseram participar e eu fui o único que não tive muita vontade, mas que de alguma forma acabei indo, porque, enfim, todos foram, eu fui na manada. E nessa primeira atividade,
né? Se não me engano, foi no dia 15 de setembro de 97. Oficialmente, essa foi a data oficial de lançamento inicialmente do Departamento Jovem do Nippon, né? Um encontro no departamento do Karatê, visando juntar diversos jovens de N departamentos do clube. E foi super bacana porque, enfim, né, eu saí, entre aspas, de uma comunidade de Okinawa na Vila Carrão, onde só andavam pessoas do bairro. Aí comecei a frequentar o Nippon a partir do departamento de futebol, onde, né, se juntavam pessoas somente que gostavam de jogar futebol. E aí o MOVE, inicialmente como departamento jovem, foi a primeira oportunidade de conhecer jovens de forma mais centralizada de diversos outros departamentos. E nesse encontro, eu lembro que tinha muita gente, cerca de 100 pessoas nesse espaço, com algumas dinâmicas ligadas à essência do MOVE, mas ainda sem muita clareza, né, do que aquilo representava. E aí, numa dessas atividades, eu lembro que eu recebi uma ficha para responder. E aí eu lembro de 2 perguntas que eu respondi, que era para você o que seria o movimento jovem. Aí eu respondi, não era movimento sem terra? E a outra pergunta é, se você pudesse mudar alguma coisa de você, algum defeito, algum ponto de melhoria, o que você mudaria? E eu respondi, nada, eu sou perfeito. Então essa foi a minha primeira experiência no MOVE, já fiz uma baguncinha ali numa roda que tinha que mostrar o seu nome por meio de movimentação corporal, fiz umas piadinhas ali. E, enfim, essa foi a primeira experiência, ainda como departamento jovem, mas já com uma expectativa de mudar o nome para movimento jovem. E por que mudar? Porque no paralelo, o Nippon começou por meio da Unicim, a ter contato com o pessoal do Peru, que é o AELO, né, que tinha, né, ou ainda tem o movimento de menores no AELO, e que de alguma forma todo o trabalho que eles já faziam, né, na época, se eu não me engano, tinha entre 5 a 7 anos de existência, era um trabalho muito inspirador. E que a ideia de criar uma filial, né, do movimento de menores do AELO no Brasil seria uma ideia super bacana. E dali que surgiu o MOVE no Brasil, né, de trazer realmente essa experiência bem sucedida no Peru, né, onde na época foi o próprio Cláudio junto com uma outra pessoa que curiosamente era do futebol, né? E ambos foram para o Peru, conheceram a metodologia, o programa, e dali trouxeram a iniciativa para o Nippon. E como o Cláudio já fazia trabalhos nessa linha dentro da clínica, né, de tênis, acabou, né, juntando não só a ideia da inspiração do movimento de menores do AELO, né, junto com a experiência já dentro do Nippon por meio da clínica de tênis, né. Então o Cláudio e o Yokomizu, Eduardo Yokomizu do futebol, que trouxeram essa iniciativa. E a primeira grande iniciativa, né, do MOVE foi um acampamento interno, onde participaram na terceira semana de dezembro de 97 104 jovens, né, de diversos departamentos. E eu lembro até hoje que eu não queria participar, e minha mãe, que inclusive me obrigou, já tinha pagado a inscrição, e como alguns amigos meus do futebol também, né, se inscreveram, eu acabei indo. Era um evento, até um protótipo do que seria o movimento futuramente, mas era um acampamento de jovens
que começava no domingo, terminava no sábado. A gente também, né, tinha regras a serem cumpridas, né, basicamente já eram as regras do MOVE, né, que a gente tanto conhece. E também nessa interação, a gente ficou hospedado no hotel do clube e fomos também divididos por grupo. Na época, todos esses 104 jovens, esse grupo foi dividido em países. Se não me engano, eram 8, 9 países, onde a gente tinha uma espécie de gincana durante a semana toda e uma disputa, né, de quem ao final da semana ganharia esse programa, né? Eu lembro que meu grupo era a Itália, e aí que começa a minha participação efetiva no MOVE, porque esse acampamento começou 2 horas da tarde no domingo. Um dia e meio depois, eu já estava numa segunda-feira à noite, 10 horas da noite, eu já estava num quarto, junto com todos os coordenadores, com todos os líderes, numa reunião onde estava sendo discutido a minha saída do MOVE, a minha expulsão, porque em um dia e meio, eu já tinha quebrado o lustre do hotel, já tinha abaixado a calça de 3 pessoas que eu não conhecia, já tinha colocado o laser point no olho do Edu, do caldo de cano, que era um dos coordenadores, e eu tinha derrubado o dadinho numa cadeira lá no ginásio poliesportivo, em um dia e meio. Então, assim, a galera do tênis queria me matar, né? Porque, enfim, baguncei um pouco, no primeiro momento fiz alguns inimigos, a galera queria me bater. Hoje, né, espero eu que todos são meus amigos, mas, assim, foi uma experiência, assim, para mim divertida, porque, como falei, né, com uma educação dura em casa, onde, né, eu mal passava na frente do meu pai, né, com medo de tomar alguma cintada, um genkotsu na cabeça ou qualquer outra coisa nesse nível. E lá, um dia e meio depois de um primeiro evento, né, super esperado do clube, eu já estava lá prestes a ser mandado embora, prestes a minha mãe recebeu uma ligação, né, da organização pedindo para me buscar porque, né, não tinha dado certo. E o único cara que acreditou em mim naquela reunião foi o Cláudio, né? Cláudio Sasaki, que eu considero ele como meu segundo pai, e já trazendo para um valor presente, hoje 90% do que eu sou, do que eu aprendi, do que eu pude vivenciar, eu devo a ele, né? Não à toa, passados aí 25 anos depois, eu sou o único que tenho alguma relação, né, direta aí com o MOVE, que já está na 6ª, 7ª geração, uma entidade de 25 anos, que já passaram mais de 5 mil jovens, né, de 80 instituições, de 7 países, né, contando todos os movimentos. E que se não fosse o MOVE na minha vida, muita coisa ia caminhar por uma outra trilha, né? Muito provavelmente uma trilha muito pior de tudo que graças a Deus eu consegui construir. E aí eu estou falando não só no âmbito pessoal, mas também profissional, né? Porque, né, tá tudo interligado. E nesse acampamento, por que esse acampamento foi meu day one? O que aconteceu que de alguma forma despertou algo diferente em mim? Apesar de eu sempre ter sido muito bagunceiro, na hora de participar de uma atividade e tudo mais, eu desde pequeno sempre fui muito falante, sempre buscava participar, sempre buscava compartilhar minhas opiniões, ter proatividade para de alguma forma interagir. E ainda nesse acampamento, na sexta-feira,
né, depois de N dias de atividades recreativas, a gente teve uma palestra de uma pessoa chamada Heron. O Heron hoje ele é vice-presidente da parte de cenografia do SBT. Curiosamente hoje ele é um pastor, né, de uma igreja evangélica, mas até então ele assim nunca foi palestrante. Ele praticamente até então tinha dado 2 palestras, a primeira que foi nesse evento que eu vou contar, e a segunda que foi, né, um pouquinho mais para frente, lá em 2001, quando eu assumi a diretoria do Move. E nessa primeira palestra, foi uma palestra onde ele contou a história dele, né? O Heron é um amigo de faculdade do Cláudio, ambos estudaram na FAO, arquitetura na USP, né, onde o Cláudio, em 95, entrou como primeiro da FUVEST, e fizeram a graduação juntos. E o Cláudio convidou o Heron para contar um pouco, né, não foi nenhuma palestra, foi um depoimento sobre a vida dele, falando muito sobre a experiência do Heron de ter perdido o pai precocemente. E o pai que ele perdeu não foi o pai de origem, pai biológico, foi o pai que criou ele, porque o pai de origem largou a família. E aí um amigo da família, que é esse pai que criou, que de certa forma cuidou da vida toda do Heron, e que tinha falecido, né, muito por conta dos reflexos da bebida, muitas vezes até usava agressividade no dia a dia com a mãe do Heron, mas que o Heron sempre soube que a doença dele era muito maior do que os valores. Ele tinha perdido o pai e assim ele chorava de tristeza, e eu lembro até hoje, ele falava, eu daria tudo na minha vida para ter meu pai aqui do meu lado, para poder dar um abraço, para falar um eu te amo. E aquilo me tocou muito, porque até então, né, era uma atividade de recreação para jovens de 14, 15 anos. E logo depois da palestra dele, ainda na própria sexta-feira, o Cláudio entregou um envelope, papel pardo, para todos os 104 jovens. E eu falei, o que será que é isso? Eu tô com sono, receber um envelope. E aí ele pediu pra gente pegar esse envelope e ir para algum lugar espalhado no clube e voltar meia hora depois. Eu lembro que eu fui ali na arquibancada do futebol, no campo 1, o campo 2 nem existia ainda. E aí quando eu abri, era uma carta dos meus pais, escrita pela minha mãe para mim. E aquilo para mim foi um choque. Porque como a minha educação sempre foi muito dura e sempre fui muito na base da porrada, né, ter uma carta, né, com muitas palavras de carinho, de reconhecimento, de gratidão, de amor, para mim, assim, foi uma surpresa extremamente positiva. E eu começava a chorar. E esse momento foi meu day one. Esse momento caiu uma fichinha e falou, peraí, né, tem alguma coisa diferente aqui nesse movimento que eu estou participando, ainda não sei muito bem o que é, né, mas eu quero entender, quero aproveitar, quero me desenvolver, quero participar, quero me engajar. E aí, comecei a participar do Move de forma mais ativa, vira e mexe, fazia umas baguncinhas a mais ou não, né? O primeiro grande desafio, né, que eu botei na minha cabeça foi ser escolhido pelo Cláudio como uma das pessoas a ter a oportunidade de conhecer o AELO, conhecer o Move de lá, né? E aí lá em 99, em janeiro de 99, eu fui um dos escolhidos, a gente foi numa comitiva, até o Curita comentou no vídeo dele, umas 30 pessoas. O Move na época já tinha crescido no Nippon, já estávamos, né, iniciando a expansão do Move para 9, 10 entidades no Brasil, né? E o Vila Ré, Cláudio Curita, Shoji, que era a Represa, Yoshinaga, que era Cooper,
Lincoln também, não lembro qual era a entidade dele, mas assim, muitos líderes, né, das entidades Nikkei, da época do Senencais, também participaram conosco. E para mim foi uma vitória, primeiro porque foi minha primeira viagem internacional, né, meus irmãos mais velhos nunca tiveram oportunidade. E eu tive a oportunidade, pelo MOVE, né, de fazer uma viagem internacional e passar 30, 40 dias no Peru, né, conhecendo uma outra cultura, se preparando para um momento como esse, né, estudando muito história do Brasil, preparando muita coisa que a gente levou do Brasil para lá. E dali foi, né? Comecei a crescer no MOVE, num dado momento fui escolhido como representante do MOVE no Intercaicans, que era uma atividade até criada pelo Marcelo Hideshiva, que futuramente também apoiou o MOVE, e que, né, foi um evento importante social que juntou os Senencais e comunidades Nikkei da época. Também comecei a participar da diretoria do Nippon, né, representando o MOVE, e dali foi, né, fui crescendo, fui me desenvolvendo. A gente tinha um processo mais estruturado no sentido de você começar como um aspirante, seguir alguns ritos para poder virar monitor, para depois virar ápice, para depois virar GO. Então tinha uma hierarquia e uma carreira um pouco mais estruturada, né? Existia uma revista nossa do MOVE, né, que traz não só um pouco mais desse detalhamento, mas também nossa missão, nossa visão, nossa metodologia. E dali veio, né, a construção do primeiro movimento. Eu lembro até hoje, o dia que nós estávamos na casa do Cláudio, nessa época a gente já era MOVE, e foi o primeiro momento que a gente estava lá desenhando não só o logo do MOVE, mas criando, e um grupo de, na época, 15, 20 pessoas discutindo qual o nome do movimento, né? Lógico, a gente se inspirou também no intercâmbio que a gente participou no Peru, né, meses antes. Mas, né, a gente estava no Brasil, convidando entidades do Brasil, além de entidades fora, e era o primeiro evento nosso, então tinha que ter a nossa cara. Nesse primeiro intercâmbio eu fui responsável pela área de eventos, e também cada coordenador, né, que participou da comissão tinha a oportunidade de dar uma palestra junto com o Cláudio, e eu dei 2 palestras com ele, 2 de comunicação, inclusive foram as primeiras 2 da equipe, de uma equipe seleta de 10 pessoas, né, que foi escolhido pelo Cláudio para, né, dar a palestra dentro do movimento com ele. Eu fui um dos escolhidos e eu que dei com ele as 2 primeiras palestras. Pode isso parecer banal, mas assim, pensa que eu tinha 15, 16 anos na época, né? Nunca tinha falado em público. Falei pouco aqui da minha infância, mas eu sempre fui uma pessoa um pouco mais retraída, né? Por N motivos, e o MOVE que me ajudou a me desenvolver, a realmente fazer com que eu me desenvolva como pessoa. E foi super bacana essa palestra, né? Essas palestras, né? Melhor dizendo, no movimento. Eu lembro que nesse primeiro movimento também a gente conseguiu levar, né, todos os participantes para Campos do Jordão, e foi dali também que surgiu essa ideia, né, de sempre ter uma atividade fora do clube durante a semana para poder, né, gerar essa integração. E dali foi, né? Participei do primeiro movimento, do segundo movimento, do terceiro movimento, do quarto movimento, até que no quinto movimento eu
nessa fase, eu acho que como toda a transição do MOVE, a gente sente isso na pele, né? Sempre tem altos e baixos, né? Porque a gente não é uma ONG estruturada, nem ONG nós somos, né? Por mais que por algumas vezes a gente tentou buscar esse caminho de ONG, de OCIP para se estruturar, mas na prática, né, nenhuma iniciativa até hoje deu certo, a gente conseguiu sair do outro lado com algo mais estruturante. Mas nessa época, né, do quarto para o quinto movimento, a gente já estava vivendo um momento de transição, né? O Cláudio foi para Stanford fazer o MBA dele. Ele tinha deixado 3 coordenadores, o Rory, o Chan e o Kog, para tocar o MOVE, e por N motivos que não vem ao caso, a gente perdeu a paixão, perdeu a energia. Para vocês terem uma ideia, nossos ativos, né, que era aquele sofá azul, que é a mesa de pimbolim, que é a caixa de som, que deve estar lá ainda, né? Pô, a gente tinha perdido a sede e as nossas coisas estavam num andar ali em cima da piscina aquecida pegando mofo, né? E foram todos ativos que a gente comprou a muito custo, né? De eventos, de arrecadações, de doações. E aí, quando eu vi essa situação, eu liguei para o Cláudio, ele já nos Estados Unidos, e falei, olha, a situação tá essa, e se você me der a oportunidade, eu queria assumir a organização do MOVE, né? Ele ligou para o Caiano San, na época era o presidente, para o Miyata San, que era o nosso diretor social, e dali eu fui escolhido para retomar o MOVE. E quando eu retomei, era eu e mais 3 pessoas. Não tinha mais ninguém. Não tinha sede, não tinha nada. E muita gente que tinha crescido comigo, né? Tô falando aí de pelo menos 100 pessoas que passou por um processo árduo, né? Que exigiu muito do tempo e energia do Cláudio para poder formar, né, essa primeira geração. Naquele momento, ele estava com outros objetivos, diferentes de estar lá no MOVE e dar continuidade a tudo que a gente, ainda mais nós como primeira geração, nós tivemos o privilégio, né, de ter o Cláudio lá, no mínimo uma vez por semana, cuidando da gente, né, fora as diversas reuniões no Centro Cultural, as diversas reuniões na casa dele, né? E naquele momento eu falei, puxa, né? Tanta coisa, eu já estava usufruindo, né? Do benefício que o MOVE me deu, e agora que é o momento de eu poder dar novas oportunidades para novas pessoas, eu vou buscar outros caminhos. Não, para mim faço questão de estar aqui para poder realmente dar continuidade do que o MOVE merece. E a primeira atividade que a gente criou, né, eu vi lá nos vídeos que pouco se falou, e eu acho que em algum momento esse evento perdeu, foi o Lendas, que era um evento de 4 dias, que a gente cobrou, cara, tipo, para ficar 4 dias, hospedagem no hotel, alimentação, fora material e tudo que vocês sabem, a gente cobrou R$40 por pessoa. Ou seja, não pagava nem o café da manhã, né, dos 4 dias. E, cara, assim, tipo, era um evento que a gente estava estimando 40, 50 pessoas. E participaram 120 pessoas. E naquela época tinha uma discussão da galera do MOVE meio revoltada. Porque eu acho que o MOVE, assim, como não tinha muita referência, a gente meio que, olhando hoje, né? A gente era meio... Eu vou falar uma coisa forte, mas que na prática era como outras pessoas que não participavam do MOVE enxergavam as pessoas que estavam lá. Meio que a gente, como a gente era muito vidrado, né, em estudar, em se preparar, focar no nosso autodesenvolvimento, fazer trabalho social e trocar o lazer por esse tipo de iniciativa,
para quem olhava de fora, a gente era como se fosse uma seita. E eu acho que, de alguma forma, esse peso, de forma constante, para algumas pessoas, isso, minha opinião, né? Eu posso estar errado, mas é minha opinião. Mas eu acho que para algumas pessoas isso virou um fardo pesado. Aí chegou um momento da vida, eu não quero regra, eu não quero... Se eu quero fumar, eu vou fumar, se eu quero beber, eu vou beber. Porque, cara, a coisa era tão certinha que ninguém fumava, ninguém bebia. Sabe aquele povo 100% correto? Era, infelizmente, esse tipo de comportamento que o Move estava criando, porque, cara, a gente estava lá para realmente mudar o mundo por meio de pessoas melhores. E na nossa cabeça, né, moleques com pouca maturidade de vida, era dessa forma que a gente interpretava o que era o Move, né? E foi muito difícil, porque nesse primeiro evento do Lendas, o meu mote é, vamos fazer um evento, voltar ao Move, reencontrar as pessoas, fazer uma atividade legal. Inclusive, pessoal, não vai ter regra. Porque, cara, entendi que regra não faz sentido. Se você quiser lá ficar com sua namoradinha de mão dada, fique, né? Respeitando também algo que não vai comprometer a comissão, né? Fiquem aí e se divirtam. Só que, cara, tipo, a inscrição saiu de estimativa de 40, foi para 120, eu falei, ferrou, né? Porque como é que eu vou controlar como a equipe na época, né, de 3, 6, 7, controlar toda essa galera? E a primeira atividade do Lendas foi regra. Nossa, eu lembro até hoje que eu fiquei negociando com todo o grupo lá de pessoas supostamente revoltadas com a formalização da regra, querendo sair do evento. Eu fiquei até 5 da manhã negociando com os caras, tentando explicar meu ponto de vista, a minha situação. Mas enfim, eles no final confiaram em mim, deram sequência, e eu fiz um pocket do primeiro evento de 97. Eram não 7 dias, mas 4. Trabalhei muito a parte de integração, e no último dia, penúltimo dia, no sábado à noite, eu fiz um mix onde chamei o Heron para dar a segunda palestra dele, né? Que eu comentei, né? Ele deu 2 palestras na vida antes de virar pastor. Só que era outro público, né? Porque já era a terceira geração do Move, né? E foi animal, foi, cara, o mesmo impacto que teve para mim em 97. E depois dessa reunião eu fiz uma reunião junto com parte da comissão na época, uma reunião de família, junto com todos. E no dia seguinte, eu fiz uma atividade surpresa com todos os pais de todos os jovens que participaram, inclusive da comissão, que eu quis que fosse surpresa para a comissão. Então eu fiquei lá, ligando a semana inteira para todo o pai e a mãe, falando, olha, comparecer no núcleo 2, né, no salão, que na época não tinha nem piso. Então, e no meio da palestra do Luiz Eduardo, eu e o Luiz Eduardo, né, uma palestra mútua dele comigo. Gente, a próxima vez que a gente encontrar nossos pais, vamos dar um abraço, vamos falar um eu te amo, vamos fazer algo realmente buscando valorizar a importância deles para as nossas vidas. Beleza, vamos, aquela energia, todo mundo, vamos. Aí de repente abre a porta do salão, entra os pais, o pai e a mãe, ou o pai e a mãe, né, depende de cada um, de todo mundo, assim. E aí a gente fez atividades, né, envolvendo os pais com os filhos. Então foi, assim, mágico, virou a chave, né. Ali a gente conseguiu retomar o avião que tinha derrapado, parado, e a gente voltou a ganhar força, né, no Nippon. Retomamos a nossa sede, né, e a gente seguiu em frente, e dali, né, também tive a oportunidade de ser o coordenador do 5º Movimento. É muito louco, né, porque
A gente, quando é mais jovem, a gente, até por falta de experiência, talvez por falta de conteúdo, a gente fica com medo, né, de ter uma responsabilidade dessa. E uma das pessoas que sempre me incentivou nessas loucuras foi o próprio Kurita, né, que é uma pessoa que, enfim, hoje é um dos meus melhores amigos, um cara que aprendo e admiro, e que sempre assim me deu os direcionamentos nos momentos mais difíceis. E nessa linha, né, muitas pessoas perguntam, pô, mas por que Movimente, né? Eu lembro que, aí só dando um passo atrás, né, lá em 98, 99, né, quando a gente começou a discutir a construção do evento, né, a gente estava na casa do Cláudio, e eu lembro assim, todo mundo escreve no papel lá vários nomes, né, eu não lembro agora as outras sugestões, mas assim, a gente escolheu o Movimento por conta do próprio nome, né, de dar um movimento, né, que é um movimento, né, então trazer uma palavra que realmente gere algum tipo de ação e que também mexa com a mente, que é um pouco do conceito do Move. Então dali surgiu o Movimento e que ficou, né, até hoje. A gente está aí, né, graças a Deus, finalizando uma época de pandemia, mas espero em breve voltar com esse evento, que eu acho que é o nosso evento master, né, que dá a chacoalhada na comissão, nos participantes que até então, né, possuem pouco, médio, alto engajamento com o Move, e que é um momento também que a gente se abre para o mundo, né, recebendo pessoas de outros países, de outras entidades, e que cada vez mais esse tipo de atividade é super importante, porque a gente, até mesmo, né, as pessoas mais velhas, como eu, a gente hoje está muito vidrado no celular, né, não larga do celular, de pouco interage com as pessoas, e você está lá uma semana interagindo com pessoas, conhecendo gente de tudo que é canto, realmente se dedicar, se doar, né, por uma relação humana, por uma relação entre pessoas, é algo que a gente deveria fazer mais. Então, o Movimento hoje faz muita falta não só para o clube, né, que quer queira, quer não, o Movimento gerou uma exposição muito positiva, né, do Nippon, não só na comunidade Nikkei, mas também, né, nas outras entidades, clubes e associações, em especial na América Latina, mas também pela formação, né, pela quantidade de pessoas que já passaram e que o Movimento marcou, que o Movimento fez a diferença. Então, a oportunidade de, lá em 2001, depois de ter assumido o Move como diretor e ter tido a oportunidade de ser o coordenador do Quinto Movimento, se não me engano, o Quinto Movimento foi o movimento com mais participantes, foram 175 pessoas. Foi um movimento que a gente conseguiu mais patrocínio, foram R$12 mil de patrocínio, né? E pô, eu lembro que até balão a gente colocou no movimento. Não sei se vocês já viram uma foto, tem um balão, a gente colocou ali como atividade de último dia. A gente chamou pagou palestrante para ir para participar na semana. Fez muita coisa bacana, né? E pô, quer não, essa experiência, né, extracurricular, para mim, não só fez, como faz diferença até hoje. Eu lembro no meu primeiro processo seletivo da Xerox, um processo de 5 mil pessoas para uma vaga. A Xerox hoje, né, depois que ela perdeu a patente, vieram concorrentes orientais, né, Kyocera, Canon e outras, que matou a empresa, né? Mas na década de 80, ela era como se fosse o Google hoje, né? Ela que concentrava mais de 80% dos melhores
das melhores mentes do mundo. Ela que criou o template Windows, que criou o mouse, que criou uma série de inovação que a gente tem no dia a dia e que não necessariamente saiu por ela. E na época que eu fui estagiar, que foi nesse período que eu estava como diretor do Move, a Xerox estava lá nas 100 melhores empresas para se trabalhar. E o processo seletivo que eu passei foi muito duro. Primeiro porque eu não tinha tido... Foi a minha primeira experiência, né, em processo seletivo. E segundo porque era a empresa que todo mundo queria trabalhar, assim como outras. E assim, eu fui escolhido, né, porque o diferencial, inclusive, são palavras das pessoas que me escolheram, foi o trabalho que a gente construiu no Move e a oportunidade que eu tive, né, de poder participar de dinâmicas em grupo no processo seletivo que a gente já tinha feito no Move, né, de saber como me portar num evento como esse, né. Então assim, foi diferencial e até hoje, né, porque o Move me abriu portas em tudo, né, seja posteriormente, né, que foi 5 anos atrás de eu ser escolhido como bolsista do principal programa do governo do Japão, que é o Gai Mushoken Shusei, né, um programa que existe há mais de 50 anos, que já participaram juristas, políticos, empresários, diversos grandes representantes da colônia e que, né, eu tive a honra de poder participar desse programa. Eu fui o segundo do Nippon, né? O primeiro foi o próprio presidente, nosso antigo presidente do conselho, né? E que ele participou algumas décadas atrás, e eu fui o segundo do Nippon a participar, né? É um programa que você inclusive tem a oportunidade de conhecer a família imperial do Japão, né? Ao vivo e a cores, na casa deles, ser recebido como um dos líderes que está no seu país fomentando a cultura japonesa, e que até hoje eu e Koichiro que foi o primeiro, né, a gente sempre mantém, né, não só Tanomoshi, encontros mensais, como também eventos formais junto à embaixada, junto a consulados, sempre visando essa estreita relação, né, da gente com a nossa cultura. Então, hoje eu estou no Nippon, atuando nesse momento como diretor de marketing, e que de alguma forma nunca perdi essa conexão por conta de tudo que o Move me proporcionou. Então, meu sentimento de estar até hoje no Move é de gratidão por tudo que o Move me deu, que eu pude me desenvolver, que eu pude aprender, e principalmente de eu poder, né, ter uma formação muito diferenciada. Então, esses 25 anos para mim simboliza muita coisa, né? Eu lembro lá no início, quando a gente falava, quando o Move tiver 20, 30 anos, como é que vai ser, né? O Eric, né, comentou, né, que eu tô com um filhinho né, pequeno, de 2 anos, mas eu tenho sobrinhas, né, mais velhas, e tive a oportunidade de 2, né, sobrinhas participarem do movimento, né? A Luana, que hoje já é enfermeira, trabalha inclusive no Hospital Santa Cruz, e também a Nalane, que é a filha da minha irmã, que também participou do movimento. Então, para mim foi um sentimento também muito bacana, sabe, de poder ter representantes da família num evento que mudou nossas vidas. E assim, às vezes a gente acha que, né, a gente está aqui hoje, numa quarta-feira,
9 da noite e achar que isso aqui é trabalho, não. Isso é uma troca, um aprendizado, muito mais coisa do que a gente imagina. E essa mística, essa oportunidade de fazer diferente, de na essência, né, botar a nossa missão de mudar o mundo e que o homem, que ele seja o agente de transformação, porque nós somos realmente o principal agente transformador de tudo que a gente pode, né, mudar para melhor. Isso não tem preço, não tem missão do Move, mas são nossos valores acima de tudo como pessoa. E que cada vez mais esse tipo de valor é fundamental para a construção de uma nova sociedade, para realmente a gente fazer algo muito diferente e melhor, né, para as novas gerações que estão por vir. Assim, a minha geração foi, né, até trazendo os exemplos que eu falei, uma geração mais quadradinha, né, de seguir à risca todas as regras. Não que os meninos, assim, a geração do CP, do Léo, do ONU, cara, eu acompanhei, né, que na época também eu estava na época de diretoria social. E achava incrível, né, porque, pô, o Move tinha grupo de rock, grupo de dança, organizava campeonato de futebol, né? E eu organizava mesmo, sabe? Um campeonato que a comunidade levava de forma bastante profissional. E eu falei, cara, que legal, né? Tipo, o Move virou algo muito maior do que o que a gente estava até então desenvolvendo, né? E eu acho que essa é a beleza do Move, né? Quando a gente está agora, né? Hoje eu tenho um desafio muito bacana aqui na Telefônica Vivo, como falando profissionalmente, mas muito do que eu faço, do que eu não faço, a essência dele está em todas as N atividades que eu organizei na época do Move. E se existe uma grande beleza do Move, é que a gente, cada dia que a gente está no Move é uma nova oportunidade para a gente se desenvolver, para a gente acertar, para a gente errar, para a gente aprender. E que assim, é difícil para quem não passou por todo o ciclo, ou talvez seja difícil para quem não passou por todo o ciclo conseguir visualizar. Mas hoje, no meu caso, que eu já, né, passei pela minha geração do Move, vim acompanhando N outras gerações, cara, assim, fez muita diferença. Não só para mim, mas para todo mundo que por 1, 2, 3, 4 anos se dedicou de corpo e alma nas atividades do Move. E a diferença não só na formação, mas na experiência de você lidar com o público, de você saber trabalhar em equipe, de você saber se posicionar, de você se organizar, de você desenvolver um plano de ação, né? De você lidar com as adversidades. Olha a quantidade de aprendizado que a gente, num evento do Move, numa reunião do Move, a gente tem. Só que ali a gente não tem não que a gente não tenha um compromisso, mas assim, o peso é outro, né? Ali a gente pode errar, a gente pode se dar o luxo de, colocar nossas ideias ao extremo, e que não necessariamente num ambiente profissional, né, como é esse escritório aqui, a gente tem essa autonomia, né? Então é intangível, né, para a gente conseguir mostrar isso, né? Mas, sei lá, 99% das pessoas lá da minha geração que levaram o Move a sério hoje
Assim, estão num momento de vida muito confortável, né? E aí eu estou falando momento de vida financeiro, intelectual, tudo. Então, acho que essa informação também demonstra que, por mais que num primeiro momento move algo para o outro, que eu estou fazendo para a comunidade, para o associado, para o jovem, antes dele ser para o outro, né, essa visão altruísta, ele primeiro é para a gente. Porque antes de impactar o outro, está impactando primeiro na gente. Isso tem um valor inestimável. E que, infelizmente, nem todo mundo consegue enxergar. Tem aquela velha máxima que a gente sempre falou no Move. Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que fazem as coisas acontecerem, as pessoas que veem as coisas acontecerem e as pessoas que depois de um tempo olham para trás e perguntam: o que é que aconteceu? E o Move é formado pelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. E essa mística, essa oportunidade que a gente nunca pode deixar morrer. Cada geração no seu jeito, na sua forma, não tem certo ou errado, e não tem regra, desde que a gente siga com nossos valores, com a nossa mística e com o nosso objetivo principal. O como, né? Essa é a beleza do Move. E não vai ser uma pessoa de cima mandando e as outras fazendo, não. É o trabalho a 4, 6, 8, 10 mãos. E essa oportunidade de sempre fazer algo novo, se desafiar, de buscar o seu limite, de buscar o seu autoconhecimento, essa é a beleza de tudo. E a partir do momento que a gente gera uma atração, coisas boas que nesse momento não estão no nosso radar, começam a acontecer. Relembrando, quando eu peguei o Move, não tinha coordenador, não tinha sede, não tinha diretoria, tinha acabado. Não tinha diretoria, não tinha nada. Sei que vocês estão lá vivendo o perrengue da nova SAR, estou acompanhando ali, né? Participo das reuniões da diretoria, mas, né, eu sei que a gente está vivendo um novo processo de transição. Primeiro, né, é mais um de vários que vão acontecer. E segundo, assim, nesse momento não é volume de pessoas, é qualidade. É gente realmente que quer vestir a camisa e fazer acontecer. E eu tenho certeza que isso vai ser não só bom para as pessoas, mas antes de ser bom para as pessoas, vai ser bom para os organizadores. Então, se quem está aí do outro lado da câmera e tem alguma dúvida se realmente vale a pena direcionar seu esforço no final de semana ou de uma noite por semana para as atividades do Move, espero ter ajudado nessa tomada de decisão, seja falando um pouco do antes e depois das pessoas que se dedicaram de corpo e alma, seja no próprio impacto na minha vida, e seja no depoimento de outras pessoas que passaram por aqui. Bom, queria agradecer o tempo de vocês assistindo esse depoimento. Para mim é uma gratidão enorme estar aqui. Esse nosso movimento tem um poder tão grande que agora, 4 meses atrás, aqui na Vivo, a gente teve uma convenção da companhia com presença de 3.000 pessoas e escolheram nessa amostragem 6 histórias de impacto, que eles chamaram, né, de histórias vivas. E cara, assim, eu com pouco tempo de casa fui um dos escolhidos e assim,
90% de tudo que eu contei foi do Move. Então, aproveitem, assim, essa fase que vocês estão vivendo, estão tendo a oportunidade de poder se dedicar por algo não tão trivial, é única. E como tudo na vida, no pain, no gain, né? Nada que a gente não se esforce vai gerar resultado. Então, aproveitem esse momento dessa página em branco para poder desenhar, desenvolver, criar, né, tudo que de alguma forma vocês podem contribuir para realmente fazer a diferença. Diferença na sociedade, diferença para o nosso clube e principalmente a diferença na vida de cada um de vocês. Sobre os 25 anos, é uma alegria enorme estar aqui, já com cabelos brancos. Nunca imaginava gravar algo assim, né? 25 anos depois. Mas parabenizar o Move e que seja a geração que for, que a gente nunca desista dos nossos ideais, dos nossos valores, e que realmente a gente sempre tenha em mente o quanto de diferente ou de diferença a gente pode fazer na vida das pessoas. A gente vive numa bolha e quanto mais a gente sair dela, melhor para todos. Então, aproveitem essa oportunidade, vamos comemorar, mas também com esse senso de responsabilidade de daqui 25 anos vocês estarem aqui no meu lugar e também terem a oportunidade de compartilhar a experiência de vocês nessa jornada chamada Move.